Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês aqui. Vou dar continuidade depois da Bia aí. Obrigado pela presença aí do pessoal que veio da Inovabrás, da última apresentação. Domingão aqui, eu acho que a gente tem que entregar o melhor que a gente tem para vocês levarem essa inovação que é a inteligência artificial. Bom, meu papel aqui hoje é não só estar mostrando para vocês o que o mercado está pedindo, tá? Mas também dar um mapa para vocês começarem a trabalhar hoje o MVP de vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu faço para iniciar meus projetos e também para poder validar eles. E eu vou estar também disponibilizando algumas ferramentas para vocês usarem. Todo esse material que eu vou estar entregando aqui para vocês são materiais que vocês vão poder montar um MVP gratuitamente. Tá? São ferramentas free que eu uso, que eu sou adepto do open source, já não é de hoje. Então, eu sou adepto por causa da liberdade que dá também. Tá? E eu vou estar disponibilizando para vocês encaixarem, vou mostrar o que cada ferramenta faz e onde vocês podem usá-las. Tá bom? Bom, passar rapidamente, que a gente já está meio atrasado, só vou dar um overview. Para quem não me conhece, eu sou um Growth Hack. Hoje eu tenho eu já tenho a agência Crone Design, que atua no mercado corporativo. Eu atendo destinos aqui no Brasil, faço campanhas para destinos aqui no Brasil, como Peru, México, Estados Unidos, para o mercado de turismo. E atendo a área de health e também financeira. E a Autônoma hoje é uma mentoria que eu dou para as empresas, tá? Ela surgiu por uma necessidade não só minha, mas do mercado também. Aqui, algumas empresas que eu já passei, eu sou um cara de TI, eu fui forjado em banco, tá? Algumas empresas que eu já percorri aos meus 42 anos de tecnologia. Eu trabalho desde os 15 com isso aí, né? 16 anos. Estava até falando com o Davi, né? Tempo. E com isso, nos 3 anos que eu tenho vivido IA, eu venho palestrando, mentorando empresas do meio de e-commerce, engenharia, enfim, eu vou passando por eles e dando um toque. Aqui é um hackathon que eu participei, foi daqui que iniciou toda minha paixão por inteligência artificial. Foi um hackathon que eu participei junto com João Moura, que é o dono da Crew AI, não sei se vocês conhecem, e aqui surgiu o e-autismo, que é um projeto que eu tenho por conta do meu filho ser autista, tá? E foi daí que eu comecei a me aprofundar na questão da inteligência artificial. Vocês têm conceito de que é um MVP ou não? Tá, então não preciso nem falar, né, gente? MVP, na realidade, é você realizar um produto mínimo, produto ou serviço mínimo, com poucos recursos, né? Eu sempre falo que você tem que ter o planejamento, são as etapas iniciais, tá? Planejamento, produção, execução e validação. Aí, na validação, você tem que sempre voltar para o planejamento, porque sempre tem alguma coisa que precisa ter ajustes aí. Mas uma coisa que eu sempre carrego é por que eu vou fazer esse MVP? Eu acho que vocês têm que ter em mente aí o porquê de iniciar esse projeto. Porque todo projeto que tenha um porquê, um propósito, ele se iguala como o da Apple, que segue um padrão do Círculo Dourado. Vocês já ouviram falar do Círculo Dourado? O Círculo Dourado, eu vou apresentar mais para frente, é do Simon Sinek, tá? A Apple aqui, vocês perceberem, elas começam pelo porquê. Tudo que nós fazemos é para desafiar o status quo. Acreditamos em um pensar diferente.
Então, esse é o propósito da Apple. Ela não começa pelo iPhone, não começa pelo produto, e sim o porquê que ela fez aquele produto. A mesma coisa é o que eu defendo na minha mentoria. Eu não vendo curso de IA, eu entrego autonomia tecnológica. Entendeu? Aqui é uma ideia da estrutura do Círculo Dourado, do Simon Sinek. Eu aplico ele não só para o lado pessoal, que hoje na tecnologia, todo mundo está pensando só na tecnologia, mas a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento é o que vai valer daqui para frente. O profissional que não entender direito quem ele é realmente, ele vai se perder um pouco com a essência da questão de entregar tudo para uma IA. E a mesma coisa eu levo aqui para o produto, tá? Esse outro lado aqui, eu defino o porquê do produto, como e o que eu vou usar com ele. Estou acelerando, hein, gente? Quiser parar para perguntar? Bom, aqui a gente vai ter que ter um conceito de market share, quando for começar um protótipo, tá? Então, você tem que ver o que você resolve, tá? O que você resolve dentro de uma definição de mercado. E qual que é o público-alvo? São as pilastras que você tem que se nortear para poder desenvolver o teu primeiro MVP. Então, pesquisa é muito importante, tá? Não só a pesquisa, você tem que ter a organização. O que seria a organização? Quando você começa um MVP sozinho, é uma coisa. Quando você trabalha com equipe, é outra. Então, quando eu penso, não, eu vou começar sozinho, depois eu vejo isso aí. Não, você já tem que começar a iniciar pensando em colocar e escalar isso aí. Eu vou precisar de mais 3 devs, vou precisar de mais 5 design para me ajudar no UX, e por aí vai. Então, já começa um pensamento de escalabilidade, tá? Para isso, o que eu gosto de fazer, o que eu faço nos meus projetos? Eu sempre crio uma conta no Google. Normalmente, eu crio a conta no Google com .com.br, ou a extensão que vocês forem usar, e já deixo meu Gmail para esse projeto, Google Drive e os Docs. Tá? Alguns de vocês já fazem isso para se organizar ou não? Já, né? Tá, legal. Aqui é a base do que eu vou estar trabalhando com a questão de código, tá? Não só a conta do developer, né? Mas GitHub para versionalização. Eu uso o Langsmith para observabilidade, tá? É muito importante usar isso, porque assim a gente vai montar a estrutura dentro de do Try, mas o comportamento do agente, principalmente se você estiver usando um agente para WhatsApp. Então, assim, tempo de latência, o que ele está respondendo, gravação no banco de dados e por aí vai, você tem que entender o que está rolando ali. Porque aí você ou escala por máquina ou escala por questão de ajuste interno. Bom, com isso que eu acabei de falar, você vai ter uma centralização de projeto, compartilhamento, versionalização e observabilidade. Bom, eu separei aqui para vocês também, vocês dão uma escaneada nesse QR Code que vai estar na apresentação toda. Aqui eu criei uma página onde vai estar todas essas ferramentas aí que eu falei para vocês, que eu vou falar para vocês daqui para frente, tá? Aqui vai ser a estrutura que eu montei para vocês poderem entrar e baixar o material. Sintaxe de marcação estruturada. Para quem nunca... Aqui é um mapa mind, né? Um simples mapa mind de como a LLM ela pode ser totalmente aproveitada. Vocês já viram esse tipo de mapa aqui ou não? Legal. Bom, uma coisa que está acontecendo agora no mercado é que essa Small Language Model ela está sendo mais requisitada dentro de empresa corporativa. Banco, empresas que precisam ter inteligência artificial interna, elas estão começando a trabalhar com as smalls internamente, tá?
Isso está sendo uma tendência de mercado. Não se preocupa que essa apresentação também está na página, viu, gente? Vocês podem baixá-la depois. Aqui eu gosto sempre de trabalhar com a linguagem que eu mais trabalho e mais uso. Tem a EMAL e tem o Markdown, né? O MD. Eu uso para poder escrever o que eu quero dentro do meu contexto. Eu uso o Obsidian. Quem que usa o Obsidian aqui? Legal. Eu uso o Obsidian para ser o meu segundo cérebro, tá? Eu uso bastante ele. E o legal do Obsidian é que você já consegue usar o mesmo Markdown que você produziu para colocar como prompt para as LLMs. Tá? Então, o Obsidian, para quem nunca viu, ele funciona dessa forma aqui, né? Você tem uma estrutura onde você põe seus projetos e por aí você escreve internamente. Aqui você separa os tópicos e as tags por hashtag, mas na hora de exportar, você exporta toda essa ideia aqui em Markdown. Tá? Como fica aqui, ó. Os PRDs que eu crio, eu vou escrevendo normalmente e na hora de exportar, ele sai dessa forma. Uma ferramenta que eu gosto de usar bastante para PRD ou README ou olhar a documentação, eu tenho meio que às vezes eu sou mais visual, então eu prefiro usar essa ferramenta que eu já vi que até colegas aí instalaram na última palestra que eu dei, que é o MarkMap. Todo Markdown que você tiver desse formato aqui, ó, isso aqui é um PRD de um MVP que eu tenho, tá? Você, em vez de ler toda essa documentação, eu prefiro trabalhar com isso. Eu tenho um Map de toda a documentação. Então, esse MarkMap, ele funciona dessa forma. E ele é uma extensão que vem aqui no Try, que você clica em extensão, busca lá MarkMap, e você instala, ele fica dessa forma. E quando você for abrir uma documentação, com o botão direito, você tem como escanear. E o legal aqui é que aqui na parte de baixo, ó, por que eu gosto disso aqui? Porque na parte de baixo, se você tiver revisão de documentação, você consegue exportar em HTML. Então, assim, você pode criar um repositório de mapa mental para a equipe acompanhar a evolução disso aqui. Então, você consegue fazer uma atualização de toda a tua documentação online e o pessoal acompanha através disso aqui. Tá? Não precisa ficar naquela documentação chata. De repente, você fala, ó, vai lá na arquitetura técnica, vê o que foi modificado. Tá? Já tem algumas coisas aí que facilita a vida. Bom, agora eu vou apresentar alguma pergunta aí, pessoal? Eu estou bem acelerado, é para dar tempo das coisas. Tranquilo? Então, pode falar. Essa questão aí do MVP. Essa questão do MVP, eu não sei se os colegas têm essa dificuldade, mas eu tive muita dificuldade em fazer com que a minha ideia se transforme numa coisa real, tá? E isso daí você colocou e eu achei interessante se pudesse aprofundar mais nessa questão, porque muitas das vezes para a gente a ideia é genial, mas não é viável para o mercado. E às vezes ideias que a gente não dá a mínima importância foram as ideias que me levaram ao que eu sou hoje. Então, teria como aprofundar um pouquinho mais nessa questão do MVP aí, de dar esse salto. Bom, José, né? Então, José, o que acontece? Quando você cria um MVP, você tem que se apaixonar pelo problema. Qual que é a dor que vai sanar o teu MVP, entendeu? Primeira coisa, que é aquela coisa que eu falei lá no início. Você tem que pesquisar mercado. Depois de pesquisar o mercado, você identifica o problema, vê o mercado, aí depois você vai para o público-alvo desse mercado. De repente é um homem ou mulher de 56 mais e por aí vai.
ou os dois, entendeu? Você tem que fazer uma análise de mercado. Você tem que estudar o mercado. Mas primeiro você fala, tá, mas isso aqui resolve que dor? É a minha dor? Resolve para mais pessoas ou não? Uma dor que eu tenho, que eu vou exemplificar para ficar mais fácil. O meu filho, ele é autista. A dor que eu sempre tive foi procurar especialistas qualificados para dentro desse espectro. Legal, bacana. Você vê agora, então, esse é uma dor. Qual que é o grande problema que você tem? Eu acredito que você tem algum problema em relação a pessoas especializadas para cuidar do teu filho, a questão da educação para passar para o desenvolvimento do teu filho. Você deve ter esse tipo de desafio. Eu não vejo como problema, eu vejo desafio. Então, por que eu criei o e-autismo? Porque eu vi que eu poderia não só ajudar meu filho com uma inteligência artificial para acompanhar ele como terapeuta, mas também poderia ajudar outras pessoas a terem mesmo benefício em relação a isso. Então, é por isso que esse projeto está rolando. Foi aí que eu comecei esse meu MVP. Foi por conta desse desafio, entendeu? Então, assim, eu acredito que vocês têm que entender... porque aqui no Hackathon vocês não vão ter um desafio concreto. Bacana. Então, vocês têm que imaginar alguma coisa que vocês vão resolver no mercado hoje. Ou resolver seus próprios problemas, entendeu? Então, a questão é, se apaixone pelo problema que é um desafio. É bem por aí. Aí daí que você vai começar a entender como que você vai caminhar. Sobre os features, como é que você valida? Quais features que eu vou colocar no meu aplicativo, no meu app? Você fala, essa feature aqui é boa, essa aqui não é legal. Eu tenho que rodar e fazer aquilo que eu falei. Depois do planejamento, você tem que fazer a avaliação. Como que está sendo Porque, assim, eu tive um problema quando eu implementei o WhatsApp no meu projeto, eu tive um problema de o WhatsApp poder bloquear por conta do fluxo de pessoas que estavam falando e ele estava disparando. Então, ele identificava que eu estava fazendo spam. Então, vários números foram bloqueados. Isso foi um problema, meu. Aí eu falei, bom, eu não consigo fazer isso agora. Então, eu dei uma pivotada em relação ao WhatsApp e comecei porque eu estava usando o oficial, né? Aí eu comecei a usar um paralelo, que é a Zap API. A Zap API. Aí comecei a usar ela e ela performou melhor. Aí eu falei, bom, vou pivotar e vou usar ela. Aí comecei a usar ela, mas também deu o mesmo problema. Então, assim, a minha avaliação em relação a atendimento na ponta, porque a minha proposta é atender as pessoas que não têm recurso na ponta com o WhatsApp. Aí eu comecei a buscar outras soluções para isso, né? Tipo, coloquei um chatzinho dentro do site que a pessoa poderia, sei lá, digitar alguma coisa ali e começar. Mas eu pivoto em relação a problema da estrutura e também a problema das pessoas usarem a aplicação. Então, você tem que ter esses dois olhares aí. Na estrutura e aplicação. Entendeu? É questão de monitorar e validar. Não tem jeito. Tem que estar sempre validando. É por isso que eu falei da observabilidade. Ela te dá essa visão de como que está sendo o teu app, entendeu? Bom, vocês conhecem o Open Router aqui? Vocês usam o free do Open Router? Legal. O Open Router é legal para quem nunca usou. O Open Router ele fornece todas as LLMs de mercado, tá? Que são usadas no mercado e você coloca um crédito lá e usa o que você precisar quando você seta dentro do teu código. Mas tem a Open Router que você usa ela free aqui. Você tem um router free que você coloca dentro do teu código e dependendo do processo que ela vai fazer, ela chama uma LLM de acordo com aquilo que você está pedindo. Só que tem algumas restrições aqui, tá?
O input que eu tenho aqui de texto é tranquilo. A imagem depende do modelo que ela chama, tá? Áudio, quase nunca. Mas o legal é que você tem texto e uma estrutura que você pode usar com JSON dentro dessas LLMs. Se for uma busca, um search, alguma coisa assim, funciona legal. Por quê? No output aqui ela te traz texto, JSON e o código. Mas imagem também é limitada. Mas se você for usar para validar e buscar, fazer pesquisa, que é o que eu usei em um protótipo meu, ela funciona legal e é gratuito. Assim, você não vai gastar nada se for com esse perfil. Aí você tem que usar esse padrão aqui, né? Você dá um cliquinho aqui, copia esse código aqui e põe no teu código lá. Que ela vai usar, ela vai rotear para a LLM que você vai precisar. GoFi. GoFi, se você tem problema de hospedagem, sei lá, de vídeo, ou áudio, alguma coisa nesse sentido, eu recomendo vocês usarem ela, eu uso bastante. Quem conhece aqui? Já? Só um pouco, Isso aqui é meio underground, essas ferramentas. Então, o que acontece? O GoFile, na realidade, ele é um repositório de... É como se fosse um Google Drive, tá? Mas por que você usa isso em vez de usar o Google Drive, que é de graça? Eu simplesmente uso ele por conta da API. Eu não preciso criar uma conta, só com uma conta, sei lá, guest da vida, você já consegue usar a API dele. Mas o legal é que quando você cria uma conta com um e-mail teu e você usa a API, toda a requisição que você for fazer e jogar para ele é muito rápido, é muito automático, tá? E o que acontece? Aqui ela tem algumas limitações também quanto ao Open Router lá. Aqui a gente só tem a questão de upload, criação de pastas, renomeação de conteúdo e remoção de conteúdo. Isso aqui está tudo disponível para conta gratuita. Então, você consegue subir, criar pastas. Eu usei e uso o GoFile para gerar certificado. Sei lá, 50 pessoas eu preciso mandar o certificado. O que eu faço? Eu montei o sistema no Try, de geração de certificado. Aí ele gera certificado e joga... Cada certificado desse vai para uma pastinha. Aí eu peço para o meu sistema buscar o link dessa pastinha de acordo com o nome da pessoa que se cadastrou. Aí eu pego toda essa planilha, eu baixo, eu uso para enviar o Mautic, para enviar para e-mail. Eu uso o Mautic, já campanha grande, funciona muito bem. E lá dentro eu coloco uma variável do Mautic, que é escrito como... Está escrito diploma, sei lá, certificado, alguma coisa assim. Aí eu ponho, aí pega, ele já carrega com o link, e quando mandar o e-mail, já manda com o e-mail para a pessoa. Isso me ajudou muito. Bom, aqui a gente vai para a IDE. Ali são as ferramentas, tá? Dentro desse QR Code, vocês vão entrar no site lá, vai ter todas essas ferramentas aí. Bom, ferramenta do Try. Antes de eu começar, eu fiz tudo aquilo antes, pesquisei, tenho a ferramenta, tenho conta. O que eu faço aqui agora? Aqui dentro, eu gosto sempre de setar o Try dentro das rules. As regras aqui, você ou pode deixar ela global, ou pode deixar para o projeto, tá? E as rules de usuário, são as regras de usuários aqui, você determina uma regra que você... eu quero que você só me entregue o material, um markdown, alguma coisa nesse sentido, desse formato. Então, você declara para ele como ele quer conversar com você dentro do usuário. E do projeto também. O projeto, você especifica o que você quer de regra desse projeto. Aqui a Bi também falou já de skill, né, Bi? A questão da skill, ela funciona muito bem no Solo Mode quando você trabalha com skill e com agente. Vou mostrar ali.
Deixa eu passar rapidinho. Então, as skills vocês criam aqui, ó, tá? É nesse processo da seta verde aqui. Entre skill, create, e você cria aqui as skills. É uma novidade, eu gosto bastante de usar as skills agora, tá? Eu acredito que ajuda bastante. O grande lance é você ter a questão das skills também. Eu deixei aqui para vocês também lá no site um padrão de skill aqui. Como que você monta uma skill, tá? Eu coloquei meu GitHub lá. Tem um link do GitHub que vem para essa pasta aqui, esse texto. Aqui é o seguinte, aqui é os agentes. Então, eu tenho até um agente aqui que eu uso, de engenheiro de prompt, de uma outra ferramenta que eu uso. E esses agentes aqui, na realidade, quando você trabalha com ele, você monta ele, quando a Bi falou, dá para usar a skill com o agente, você declara aqui dentro desse agente qual skill ele vai usar. Isso. E o legal quando você cria o agente é que você pode conciliar ele com o solo coder, né? Aí o que acontece? Quando você coloca um agente e junto com as skills, o que ele pode fazer? Porque assim, os agentes, na realidade, eles vão buscar ferramentas MCP. As MCP são ferramentas que você configura aqui dentro também para esse agente poder usar, que foi um passo que iniciou a questão do try estar evoluindo, né? Alguma pergunta aqui, pessoal? Estou falando muito rápido aí. Tranquilo? Eu. Tem um exemplo de skill aí? Na apresentação não coloquei, mas aquele documento lá do GitHub, você vai dar uma olhada, você vai ver. É o processo, como você cria. Ele vai estar falando aqui, você coloca o nome, aqui você coloca isso, coloca aquilo. Aquilo lá é como se fosse o esqueleto mesmo, o backbone dele. Aqui, acho que está finalizando aqui já. E outra coisa, eu fui lá, setei, montei os agentes. Aqui, eu coloco, tem essa novidade aqui também, né? Dentro da ferramenta. Ou você trabalha com Plane, ou você trabalha com Spec, que é um formato onde você já tem um projeto em andamento. Ele te ajuda aqui a detalhar cada módulo do teu projeto. Eu, quando inicio um MVP, eu normalmente inicio pelo Plane aqui. Tá? Aí eu coloco todo esse requisito que eu preciso no Plane. E aqui, depois que eu faço o planejamento, aí eu começo a codar. E isso aqui eu coloquei para vocês também, está lá na pasta, que é aqui vocês têm uma prompt já estruturado. Você precisa... vou precisar de um login. Vou precisar buscar um link do login. Então, aqui tem vários tipos de prompts que você já pode iniciar o sistema. Preciso ter um credenciamento security aqui. Então, você tem fluxo de autenticação. Isso aqui eu tinha feito para o Lovable, mas funciona aqui também. Tranquilo. Tá bom? Bom, só para finalizar, pesquisa de mercado, qual seguir? O que resolvo? Planejamento, organização, prototipação, produção e validação. Tá bom?